E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um vídeo para o nosso canal, trazendo o personagem da Marvel. E hoje nós vamos falar do Nova, falar do foguete humano da Marvel Comics. Vamos falar sobre a sua origem, poderes e habilidades. Lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito, do Super Cometa. Agradeço demais pela sugestão. Eu queria também agradecer ao pessoal do Clube dos Rochedos, que está sempre nos ajudando em nossos vídeos. Aí o Murilo Fontes sempre presente. E se você quiser também fazer parte do nosso clube e receber vídeos exclusivos e antecipados, é só você clicar aqui embaixo no Seja Membro. Então vamos falar aí do Nova, esse foguete humano, é o membro da Corporação Nova na Marvel Comics. O Nova vai fazer a sua estreia na revista do Nova, edição número 1 de junho de 1976. Richard Rider nasceu em Hempstead, Nova York. Um certo dia, ele acabou sendo escolhido pelo alienígena Roman Day para herdar os seus poderes. E o que aconteceu? O Roman Day era o último representante, o último centurião da Corporação Nova, da Nova Corps, e ele estava enfrentando o terrível pirata intergaláctico Zor. E durante essa batalha, o Roman Day estava muito ferido e o Zor ele foi se esconder na Terra. O Roman Day conseguiu rastrear ele na Terra, ele vai até a Terra, porém o Roman Day fica gravemente ferido. E aí o que é que o Roman Day faz? Ele pega os seus poderes e transfere para o primeiro ser humano que aparece na frente, já que ele tinha certeza que esse ser humano ia utilizar muito bem os seus poderes. Ou seja, superestimou a raça humana, Roman Day? Mas se passasse o poder para um bandido, ou para um criminoso, ou para um cara que não tivesse nem aí para a galáxia, Mas aí ele acabou passando para o primeiro que ele encontrou pela frente, que foi o Richard Rider. E aí quando ele passa os seus poderes por Richard Rider, a intensidade do poder foi tão forte no Richard que ele acaba até sendo hospitalizado. E durante a sua estadia no hospital, o Roman Day ele aparece telepaticamente pro Richard Rider. E aí ele explica toda aquela situação de que ele era o último centurião da Nova Corps, que tinha aí os Oz, que era um pirata intergaláctico que ele tinha que enfrentar, blá 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 blá. Ele explica toda a história pro Richard Rider. E é curioso porque o Richard Rider, depois de ouvir toda essa explicação, ele rapidamente se recupera. Ele se recupera com a mesma velocidade que ele foi pro hospital, o que acaba gerando inclusive uma explosão. E aí ele tenta retomar sua vida normal. Ele acha que tudo aquilo que o Roman Day falou para ele não passava de um sonho. Só que aí no dia seguinte, quando ele tentava retomar a sua vida normal, ele, ao chegar na sua casa e ao entrar no seu quarto, foi abordado novamente pelo Roman Day telepaticamente, que tinha enviado para ele a sua roupa, o seu uniforme de centurião da Nova Corps. Então aí o Richard viu que não era um sonho, que era real. E aí depois que ele vestiu o uniforme, o Richard Rider percebeu que ele estava com superpoderes, que ele podia voar, tinha super força, super velocidade, tinha muitas habilidades que a gente vai falar daqui a pouco. Só que o Roman Day não deu nenhuma explicação de como ele poderia utilizar esses poderes. E não apenas isso, mas ele foi atirado para a fogueira para enfrentar já o Zor. Ou seja, o cara tinha acabado de se tornar um super-herói e já tinha que enfrentar um vilão na mesma hora. Então ele conseguiu enfrentar o Zor, os dois se enfrentaram ali em Nova York. Porém, o Nova, o Richard Rider, ele não conseguia causar danos no Zor, já que ele não sabia utilizar os seus poderes direito. Os dois até tiveram as lutas ali, mas ele não estava conseguindo causar danos no inimigo. Até que o Roman Day conseguiu, através do link com o Richard Rider, localizar o Zor. Então ele teletransporta o Zor para sua nave, para sua nave nova. E aí, utilizando o seu computador, o seu supercomputador Prime, ele desintegra o Zor. O Zor estava derrotado, o Zor estava destruído, mas o corpo do Roman Day também estava na nave. Então também o próprio Day acabou morrendo.
é o que deixou o Richard Rider sozinho, né? Porque agora o Richard Rider tinha sido o único integrante da tropa nova, né? Da Nova Corps, mesmo não sabendo direito o que se trata a Nova Corps. E aí, o Nova, ele passou a lutar contra vários inimigos no planeta Terra. Ele enfrentou adversários como o Condor, o Powerhouse, o Diamante, o Corruptor e etc. E aí, enquanto ele enfrentava esses vilões, ele ia gradualmente aprendendo como utilizar os seus poderes. E aí, em um dado momento, o Nova, que era conhecido como o foguete humano na Terra, ele é contactado pelo pessoal de Xanda, que eles estavam reconstruindo o planeta Xanda. Então eles chamaram o Nova, que era o único integrante da Nova Corps, para lá, para ajudar na reconstrução. Ele ajudou na reconstrução do planeta Xanda e passou a cumprir missões no espaço. Porém, com o tempo, ele acabou sentindo saudades dos seus amigos, da sua família, na sua vida aqui no planeta Terra. Consequentemente, os Xandarianos eles disseram que se ele quisesse voltar para a Terra, ele poderia voltar, porém ele teria que abrir mão de seus poderes. E o Richard Rider faz isso, ele abre mão de seus poderes como Nova e volta para a Terra como um ser humano normal. Porém, como ele tinha passado muito tempo fora da Terra, ele perdeu o ano letivo, né? Ele perdeu a escola, né? Ele abandonou ali o colégio. E aí ele teve que trabalhar na cozinha de um restaurante fast food. Ele ficou ali com o seu Mac emprego, tentando viver a vida, né? No proceder, no dia a dia e tal. E também ele passou muito tempo longe de seus amigos, que agora já estavam todos formados e todos com bons empregos. E aí é curioso porque nesse período ele estava tentando retomar a vida dele, ao mesmo tempo que ele queria ter de volta os seus poderes. E o que aconteceu durante esse período? O planeta Xanda foi destruído de novo. Sim, mais uma vez, o planeta Xanda e a Nova Corps tinha sido destruído. E aí, ao ser destruído, obviamente os poderes acabaram voltando para o Nova. Só que ele não sabia disso, ele não tinha nenhuma informação a respeito disso e os poderes dele estavam dormentes. Até que um dia ele acaba se encontrando com um outro super-herói conhecido como o Radical. E aí o que é que o Radical faz depois que ele conhece o Richard? Ele sequestra o cara e joga o Richard Rider de cima de um prédio. E aí quando o Richard tá caindo, os poderes que estavam dormentes nele acordam, despertam e ele consegue voar e fica em segurança. Ele consegue não morrer depois da queda. Ele volta para confrontar o Radical. Quando ele vai enfrentar o Radical, ele acaba tomando um pau do Radical, né? Até rimou, né? E o Radical, depois que ele consegue subjugar o Nova, ele explica que ele não fez aquilo com a intenção de matar o Richard Rider. Ele fez aquilo porque ele sabia que os poderes tinham voltado para o Richard Rider e ele tinha uma tese de que esses poderes adormecidos poderiam ser acordados caso o Richard Rider sentisse uma adrenalina muito forte. A teoria dele deu certo, mas o próprio Radical admitiu que não sabia se isso ia dar certo. Poderia ser que o Richard Rider acabasse esborrachado no chão. Graças à conveniência dos quadrinhos, os poderes deram certo e agora o Richard Rider tinha voltado a ter as habilidades do Nova. E aí depois que eles conversaram, o Radical convidou o Richard Rider para entrar para sua equipe de super-heróis, chamada de Novos Guerreiros. E aí o Richard Rider ele acabou sendo conhecido como Kid Nova pela imprensa, já que ele estava usando outro uniforme, não aquele uniforme tradicional dos Novas, e ele obviamente não gostava muito desse apelido, né? Ele queria utilizar o seu uniforme tradicional, mas ele não sabia onde estava esse uniforme tradicional. Ele passou a utilizar esse uniforme que foi cedido ali pelo Radical, e nos Novos Guerreiros ele teve um namorico, ele teve um relacionamento ali com a Namorita. E diga-se de passagem, esse nome Namorita é sensacional, véio. Putz grila. Namorita. Levando em conta que ela surgiu há muito tempo atrás nos quadrinhos e era muito comum os quadrinhos terem esses nomes
estranhos, né? Os personagens sidekicks normalmente tinham nomes estranhos, tipo Ricardito, né? Então, Namorita. E aí ele cumpriu várias missões junto com os novos guerreiros. E em um dado momento, uma mulher conseguiu obter os poderes da Esfinge, que era um antigo inimigo do Nova. E aí essa mulher com os poderes da Esfinge, ela modelou completamente a realidade e fez com que o Nova passasse a integrar os Vingadores. Fazia parte agora dos super-heróis mais poderosos da Terra. E aí ele obviamente estava muito feliz com esse upgrade, porém Sage, que é a personificação da verdade, fez com que o Nova percebesse que tudo isso não passava de uma ilusão, tudo isso não passava de uma grande mentira. E aí o Nova uniu os novos guerreiros e eles enfrentaram a Esfinge e a derrotaram. Logo após essa aventura, o Nova sai dos novos guerreiros e o Radical acaba revelando que ele tinha o uniforme original dos Novas, do antigo Day, o tempo todo. E ele entrega esse uniforme pro Richard Rider, que agora não era mais o Kid Nova, e sim o Nova original. E aí ele passou a cumprir várias missões no espaço, e no encontro contra o Gartansal, ele utiliza os seus poderes para restabelecer o planeta Exanda. Ele restabelece o planeta Exanda e utiliza vários bancos de dados genéticos das pessoas que viviam em Exanda para ressuscitar essas pessoas. Ele traz de volta a população do planeta Exanda e depois de estabelecer o planeta Exanda, ele entra para os Nova Corps. E apesar dele ser um dos integrantes mais poderosos da Nova Corps, quer dizer, talvez até o mais poderoso da Nova Corps, ele decide entrar na tropa como um soldado. Um soldado que tem que obedecer ordens de tenentes, de coronéis e etc. Ele acaba sendo o mais poderoso soldado da Nova Corps, porém, ainda assim, um soldado. Bom, pessoal, essa é a origem do Nova, né? Pelo menos até o momento que ele entra para a Nova Corps. Vamos falar agora dos seus poderes e das suas habilidades. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam nosso conteúdo. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e repasse para mais pessoas. Então agora vamos falar dos poderes e das habilidades do Nova. Bom, o Nova, a origem dos poderes do Nova vem do fato de ele ter herdado do último centurião da Nova Corps, né, que é o Roman Day. Ele repassa esses poderes para o Richard Rider, que passa a utilizar esses poderes na sua luta contra as forças do mal. Os poderes do Nova são os seguintes. Ele tem força e durabilidade sobre-humanas, conseguindo se igualar contra o Surfista Prateado em combate, velocidade e agilidade sobre-humanas, vigor sobre-humano, acurácia sobre-humana, agilidade sobre-humana, fator de cura regenerativo, capacidade de voo, geração de energia, e ele consegue acessar a mente global. A mente global é uma estrutura da cultura exandariana que tem acesso a todo o conhecimento. Ele fornece, na verdade, todo o conhecimento do povo de Exanda. É como se fosse uma mente coletiva. Então todo o conhecimento do povo de Exanda está disponível na mente global. Então ele pode ter acesso ao conhecimento de milênios que foi obtido pelo povo exandariano. Além disso, ele também é um combatente habilidoso. É uma habilidade que ele utiliza para complementar aí com os seus superpoderes, né? Já que ele recebeu um treinamento no planeta Exanda, treinamento em combate. Bom, mas o Nova também tem algumas fraquezas, que são duas especificamente. Primeiro é a questão de danos mentais, né? Se ele utiliza muito as habilidades do Nova, ele pode ter terríveis danos mentais que podem levá-lo à loucura. O que acaba estabilizando a sua mente é o fato dele ter contato com a mente global. E além disso, ele também tem uma instabilidade molecular muito alta. O que mantém o corpo dele estável, né, são os poderes aí do Nova e também o seu uniforme de centurião.
E aí ele também tem os seus equipamentos que ele utiliza juntamente com seus poderes, que são o uniforme da Nova Corps, né, que é esse uniforme que vocês estão vendo aí. Moda casual de luxo, tô chique e confortável. Esse uniforme ele estabiliza os poderes, modera o humor, tem capacidade de auto-reparo, né? Então ela pode, toda vez que ela é cortada, ela se regenera, né? Se repara. E ela pode também mudar de aparência. Então o Richard pode mudar a aparência dela para qualquer coisa que ele queira. E tem também o capacete da Nova Corps, que é esse capacete aí que vocês estão vendo, que ele tem circuitos de rádio que permitem captar transmissões de rádio, monitorar transmissões, tem uma mira telescópica, tem sensor de visão noturna e de imagem térmica, além do display visual para rastrear assinaturas de energia, e ele também tem um misturador sináptico que ele pode utilizar em alguns oponentes. Bom, agora vamos falar do Nova em outras mídias, e normalmente ela aparece muito nos jogos da Marvel. Ele não aparece tanto nas animações e ele também nunca apareceu em live action, mas ele aparece muito nos jogos, que são os seguintes. Ele aparece na animação Esquadrão de Heróis, ele aparece no jogo Contest of Champions, ele aparece no jogo Marvel Avengers Alliance, ele aparece no jogo Marvel vs Capcom 3 e Marvel vs Capcom Infinite, ele aparece no jogo Marvel Future Fight, ele aparece no jogo Marvel Heroes, ele aparece no jogo Marvel Super Heroes 3D Grandmasters Challenger, ele aparece no jogo Marvel Strike Force, ele aparece no jogo Ultimate Alliance 3 The Black Order, ele aparece no jogo Marvel Duel, ele aparece no jogo dos Guardiões da Galáxia e por fim ele também tem uma versão em Lego. Bom, agora vamos falar das revistas do Nova, que são muitas, é um personagem que tem um monte de revistas, o que mostra que ele tem uma certa popularidade. Então, as revistas dele são as seguintes. Tem a revista Nova volume 1 com 25 edições, Nova volume 2 com 18 edições, Nova volume 3 com 7 edições, Nova volume 4 com 36 edições, Nova volume 5 com 31 edições, Nova volume 6 com 11 edições, Nova volume 7 com 7 edições, Nova anual volume 1, Aniquilação Nova, Aniquilação Nova Corps, Nova A Origem de Richard Rider, Homem de Ferro Supernova, né, revista que ele tem aí com o Homem de Ferro, e por fim, Aniquilação Scourge Nova. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre a origem, poderes e habilidades do Nova. O que você acha desse personagem? Você está ansioso para que ele apareça no CM? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!